O presidente Alberto Guerra tem uma decisão importante para tomar agora e que vai impactar diretamente no 2025 do Grêmio. Sim, estou falando de Renato Portaluppi, é o assunto do momento, né? O gremista aí, os gremistas debatendo se ele fica, se ele sai agora, se ele sai depois. Tem todo um combo aí de nuances para a gente debater, e eu acho que está nas mãos de Alberto Guerra uma decisão importante relativa muito mais ao ano de 2025 do que propriamente ao ano de 2024. Eu tenho falado, né, desde o ano passado que eu não me opunha, né, que eu não tinha nada contra e até via com bons olhos uma troca de técnico para a temporada seguinte, ou seja, por mim a gente já estaria com outro técnico nessa temporada. Eu repeti isso algumas vezes ao longo deste ano, né? Só que de uns tempos para cá o meu discurso ficou um pouco mais forte nesse sentido. Não é que eu não me oponho, não é que eu não vejo problemas. Na verdade, eu agora acho que o Grêmio tem que trocar de treinador. Só que eu não acho que o Grêmio tem que trocar agora de treinador, como algumas pessoas preferem, né? Eu acho que trocar agora pode causar uma turbulência perigosa para quem está beirando o Z4. Se a gente estivesse em oitavo, em nono, de repente eu até poderia pensar, mas também não sei se eu ia achar uma boa ideia. Porque eu não tenho medo só dessa turbulência de uma troca, ainda mais de uma troca envolvendo o Renato Portaluppi, né? Eu também acho que nós vamos botar quem agora? Eu acho que o técnico ideal para 2025 é uma pessoa de difícil acesso agora, né? Por exemplo, o Vojvoda, que é o meu ficha 1, não sei se é o da maioria das pessoas, eu acho que eu falo disso há tempos, né? Que ele é meu ficha 1, agora eu acho que está até um pouco mais difícil, porque o cara tá no topo do Brasileirão ali, tá vivo na Sul-Americana, então eu acho que ele até valorizou o passe dele, e ele já é um cara que não fazia muita questão de sair do Fortaleza, né? Mas ele nunca aceitaria, ele já negou inclusive algumas vezes, pegar trabalhos no meio do ano, né? Então é um cara para começar a conversar agora, dizer assim, ó, Vojvoda, já falamos com o Renato, ele só fica aqui para fechar essa temporada e a gente vai alinhar as coisas pro ano que vem, né? Então, por esses dois motivos, tá? Pelo medo da turbulência desse ano, eu acho que um trabalho insosso e medíocre do Renato até o fim do ano, no salvo do pior, que é o mais importante nesse momento, né? Não precisa de uma revolução para fugir do rebaixamento, precisa de um feijão com arroz básico, né? E eu acho que isso o Renato consegue mesmo diante de todos os problemas que a gente vem acompanhando dessa temporada dele, né? E principalmente porque agora ia ter que achar um tampão, não sei, ia ser uma solução difícil de fazer neste momento. Mas é o que eu acho, é o que eu penso que o Grêmio deveria... é a escolha que eu penso que o Guerra deveria tomar, né? Tipo, tá, último ano de gestão, vamos tentar uma coisa diferente, vamos partir para outra, vamos iniciar um novo projeto que tem toda uma temporada para mostrar um resultado, sabe? Sair dessa mesmice. Eu penso nisso por vários motivos e eu vou elencar eles agora na sequência. Só que, obviamente, tem outra escolha, outra decisão, né, que o Guerra pode preferir tomar, que é de manter o Renato para o ano que vem. Coisa que eu não duvido nem um pouco, mas que eu considero um erro por vários fatores. Por mais que o Guerra considere o Renato um bom técnico, e eu também considero, já falei isso várias vezes, eu acho que ele tem virtudes, ele tem capacidades, eu acho que ele é um pouco subestimado, é um pouco perseguido até em alguns momentos, assim, com ele tudo é maximizado, né? Aí todo mundo dá folga de 4 dias, ele também dá e toma pau. Eu acho que há um exagero e ele, de forma geral, é um bom técnico, mas eu acho que assim, ó, neste ano especificamente, embora ele também cometesse erros, não estou dizendo que ele era perfeito nos outros anos, eu já falava das limitações do Renato em vários momentos anteriores. Eu não acho que ele é o melhor técnico do mundo, nem sequer do Brasil. Ele tem limitações, ele comete erros, só que eu acho que, né, qual treinador não comete em algum nível? Só que eu acho que neste ano especificamente o Renato largou. As limitações dele, os problemas dele estão se sobrepondo a
a um treinador desistente, cara. Eu falo disso há tempos, ele tá de saco cheio. O cara vai embora sem dar a coletiva do Grenal, desrespeitando o presidente. Pra mim, ali acabou, cara. Eu sei que eu sou insistente nesse episódio, mas é que pra mim ele é muito simbólico. De o quanto o cara tá aqui, assim, ó, à vontade, a ponto de fazer o que quer, de passar por cima do presidente, de ignorar a sua torcida inteira diante de uma derrota dura num clássico, que pra gente tem um valor diferenciado no Grenal, né? Mas tu vê que ele tá de saco cheio respondendo aos repórteres, arrumando o time, né? Às vezes com preguiça de botar os reforços, porque, nossa, prefiro botar o pescador, que já conhece os companheiros, já sabe o que eu quero, sabe? Às vezes parece que tem essa preguiça tática, essa preguiça de tirar um coelho da cartola, de estudar o jogo a fundo, de ver. Não, aí ele pensa ali, parece que em 3 minutos que ele vai fazer contra o Fluminense. Aí tem uma ideia idiota de não botar meio de campo e não fala com ninguém, não consulta ninguém, não pensa um pouquinho melhor, sabe? Pra mim é um Renato que tá assim, ó, desistente, de saco cheio. E isso Guerra tem que observar, cara. Porque assim, me parece que ele tá aqui só pelo dinheiro, cara. E alguém vai dizer, ah, mas o Renato sempre foi assim, ou todos os treinadores do mundo estão só pelo dinheiro. Não, cara, é óbvio que todo mundo trabalha, no fim das contas, pelo propósito de se sustentar, de ganhar uma remuneração. Mas a gente viu o Renato de 2010 querendo provar ao mundo, até o de 2016, 2017 ainda, né? Provar ao mundo, né, o seu valor, né, confirmar que ele era um treinador interessante, que ele deu alguns indícios lá já no Fluminense, né, queria um lugar ao sol, né? Tu vê que o cara tá com outra batida. Depois que ele ganhou ali 16, 17, não sei se ele falou, pronto, já sou um cara top, agora, não sei, cara, não sei, ou se ele tá de saco cheio de morar num hotel, da imprensa gaúcha, do clima, não sei, mas assim, virou uma chave que não é o mesmo Renato, e é um Renato muito pior, é um Renato que tinha qualidades anímicas, de grupo, de não sei o quê. Agora, olha o grupo dele, ele fala que o Pescador não entrou frio para bater o pênalti. 1 minuto depois o Pescador dá a entrevista dizendo, infelizmente eu entrei frio, né, nem toquei na bola, tive que bater o pênalti e tal. Sabe, o Marquezin na coletiva após o jogo do Fluminense disse, infelizmente a gente perdeu o meio de campo no primeiro tempo, né, e tava ali meio vazio, e aí a gente a gente se atrapalhou no jogo. Os jogadores estão vendo erros do Renato, cara. Isso aí pra mim é perder o grupo, de certa forma. Sabe? Então até as virtudes que a gente via nele estão se apagando, sabe, cara? Então assim, esse é o ponto talvez crucial da análise. O Renato não é aquele Renato que em outros momentos até poderia ser suficiente, poderia com um time ajeitadinho arrancar alguma coisa interessante, sabe? Mas eu não tô vendo nem perto desse Renato. Outro fator que sobretudo Guerra deveria né, valorizar é o profissionalismo tão vendido na campanha dele, coisa que eu gostei de ouvir, que eu falei, não, vai ser diferente, né, vou apoiar essa chapa e tal. Cara, o Guerra tá fazendo exatamente o que ele verbalmente, oralmente e também por escrito, em Twitter e não sei onde, o que ele criticava a gestão Romildo. Tá fazendo a mesma coisa, tá entregando o futebol pro Renato. O Renato contrata, o Renato decide, o Renato... né, o que o Renato fala é lei. Que isso, cara? Ele pode ser um ídolo, mas ele não podia ter tanto espaço assim. Isso é um atestado de incompetência de quem tá, ou deveria estar, acima dele. Sabe? Então, assim, até pra gente experimentar um pouquinho de profissionalismo nessa gestão, que falou tanto disso, né? Vamos tentar botar um treinador que não tenha uma estátua ali na esplanada pra ver se a coisa funciona um pouquinho de uma outra forma. Né? Se a gente bota um executivo de futebol mais competente também, com outras valências, com outra experiência, sabe? Mas daí já é outro papo. Estou falando do treinador, que eu acho que é algo maior neste momento, né, do debate. Então o profissionalismo, cara, é algo que passa longe dessa relação direção-Renato. E não é de hoje, né? Mas essa de hoje criticou a de antes. É isso que me salta aos olhos. Tem outro fator sobre o Renato, cara, que é importante falar, que é o fator torcida. Não é de hoje também, há um bom tempo, há uma polarização da galera que é totalmente contra o Renato, não quer nem ouvir falar desse nome, e do pessoal que é muito defensor, que
que não vê defeitos e critica os críticos e aquela coisa que fica, né, uma guerra entre a torcida do Grêmio, que também é um problema que eu acho que em o Renato saindo se resolve, é um problema de ambiente, de clima no clube, entre a torcida, né, que é uma chatice, né? Mas eu lembro que na eleição do Guerra contra o Odorico, os dois se abraçaram no Renato, né? Porque o Renato, bem ou mal, ainda é uma bola de segurança, né? É o ídolo, né? Eles apostaram, não sei se com razão ou sem, que ainda os Renatetes ou os pró-manutenção do Renato, não necessariamente tão fervorosos assim, eram maioria, né? Então os dois apostaram em dizer: se eu vencer a eleição, o Renato será meu técnico. Os dois falaram disso, se abraçaram no Renato. E na época eu falei, cara, se surgisse um terceiro candidato falando que o técnico não será o Renato, ia bagunçar a eleição. Ia bagunçar a eleição porque esse cara ia conseguir bons votos em 2022, ali eu tô falando. Ele ia conseguir bons votos. Porque os que se abraçaram no Renato iam dividir voto. E ia ter um cara sozinho pegando a galera contrária. E já seria um número relevante de votos, na minha opinião. Hoje, cara, eu me arrisco a dizer que não precisava de um terceiro elemento bagunçando a eleição. Eu me arrisco a dizer que se tiverem dois candidatos, um se abraçar no Renato e o outro falar que vai mudar, que vai renovar, esse cara aqui larga em vantagem. Eu não digo que ele ganha com certeza, porque eu acho que uma eleição se define por vários fatores, né? O fator Renato seria um elemento, só que eu acho que neste elemento esse cara largaria em vantagem. Eu tenho quase convicção disso. Porque as pessoas falam assim, tem mais um problema de ficar o Renato em 2025, que daí fatalmente vai ter que ficar em 2026. Porque daí 25 é ano de eleição, e no final do ano os candidatos se abraçam no Renato, para não perder voto. Cara, eu acho que se isso acontecer, claro que daí dependeria também de muita questão da campanha do Renato ainda esse ano, no ano que vem inteiro, mas assim, a coisa como tá hoje, cara, a coisa como tá hoje, se abraçar no Renato não garante voto. Não garante voto. Eu acho que a torcida mudou esse paradigma, a torcida tá diferente. Eu acho que sim, claro que se o Renato voltar a fazer um bom trabalho nesse Brasileirão, algumas pessoas já amolecem o coraçãozinho de novo, mas eu acho que a gente avançou numa sensação de que tem que ser trocado o técnico, a ponto de que assim, beleza, alguns podem retroceder a partir de uma boa campanha, mas já avançou a ponto de outras pessoas não mudarem mais de posição. Eu me incluo nessas, cara. Eu acho que o Grêmio tem que trocar mesmo se o Renato arrancar pro G4 agora. Não tem que ser essa análise, tem que ser feita a partir do Brasileirão. De um Brasileirão que a gente só vai ter ele para disputar, né? De um Brasileirão que não tem o fator Copa, onde o Renato falhou miseravelmente. Não é falhou subjetivamente, eu concordo, o Joãozinho discorda. Não. O Renato entregou 2 classificações pateticamente nas Copas. Isso não muda, cara. O saco cheio dele não muda. O profissionalismo que eu estou defendendo não muda. Então, mesmo que ele faça uma boa campanha, cara, ainda tem 20 argumentos para trocar de técnico. E aí, que legal, Renato, vai sair por cima, mostrando o seu valor. Não, mas peraí, também exageram sobre a minha pessoa. Olha aí, entreguei o Grêmio em 4º no Brasileiro. Vai lá, em 7º. Pré-Libertadores. Poxa, Renato, obrigado. Uma coletiva amistosa com o Guerra, os dois se dão as mãos, se abraçam. Até uma próxima, Renato. Ano que vem é novo projeto. Sabe? Então, assim, eu não acho que também tem que atrelar a uma recuperação nesse Brasileirão, né? Mas, enfim, aí eu tava dizendo, né, que eu acho que a torcida mudou. E eu fiz uma enquete no meu Twitter, claro que é momentâneo, tem todo esse fator que a gente já sabe. E 60% dos gremistas querem a saída do Renato em dezembro. Mais de 60%. 32% aproximadamente querem a saída do Renato agora. Que eu também não concordo, tá? E apenas 8% querem a manutenção de Renato para o ano que vem. 8%. 60% quer que ele saia em dezembro. Ajeita essa nhaca aí, nos tira desse perigo, né? Se vier alguma coisa melhor é lucro, mas eu acho até difícil.
muito obrigado por tudo e até uma próxima. É essa a sensação da torcida. E assim, e mesmo que o Guerra ache que o Renato é ótimo, que ele não largou, que ele não tá de saco cheio, que o processo com ele é extremamente profissional, que tudo isso que eu falei que é um monte de besteira, o fator torcida é fato. É fato. E tem que ser considerado, cara. Tem que ser considerado. Não adianta tu definir que o segundo uniforme do Grêmio vai ser vermelho porque a Umbro acha que é a cor da tendência e o Guerra achou bonito e seus pares ali falaram, vamos ousar, tá na hora de o Grêmio parar com essas besteiras simbólicas, vamos ousar um pouco. Eu acho que o segundo uniforme do Grêmio vai ser vermelho e a gente vai virar notícia no mundo inteiro, vai ser incrível. Se a torcida for totalmente contra, e obviamente seria neste caso, né, e criar uma revolução contrária a esse movimento, tu tem que considerar isso. O Grêmio não é só um gabinete de 4 paredes e meia dúzia de cabeças. O Grêmio é a torcida também. E se o Guerra mantiver o Renato para mais uma temporada, pelo menos no quadro de hoje que a gente está vendo, cara, ele vai estar brigando contra uma maré chamada torcida. Uma maré que vai estar mais impaciente no estádio, que vai estar mais à flor da pele, que já vai estar dando menos crédito para essa direção na primeira contratação errada. Né? Então, assim, o fator torcida ele é indiscutível que existe e está mais aflorado do que nunca em relação à permanência ou saída do Renato. Né? Então, isso tem que ser considerado, sempre tem que ser considerado. O Grêmio existe para e graças à sua torcida. E quem está dizendo aqui é um cara acusado de passar pano para o Renato, ser defensor do Renato. É até uma acusação que eu não concordo, tá? Porque eu me considero assim ponderado, né? Eu acho que várias vezes o Renato mereceu elogio e eu fiz. Várias vezes ele mereceu críticas e eu também fiz. Só que às vezes, olha o meu último vídeo, tá lá assim, ó, errou tudo. E tá a foto do Renato, e aí eu faço um vídeo de 20 minutos criticando o Renato durante 19 minutos e meio. Aí em 30 segundos eu falo, mas eu acho que o Renato, ele realmente tem essa qualidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Porém, daí eu critico o Renato. É por causa desses 30 segundos que eu falei que ele tem alguma qualidade. Olha os comentários do meu último vídeo, é inacreditável, meu. Tem gente dizendo assim, tu é um passador de pano, larguei. Eu sei que isso, cara? Eu fiz um vídeo que se o Renato visse, ele ficaria louco comigo. E os caras, sabe? Então assim, já virou uma doença em algum nível, já virou uma doença, né? E isso não é nem saudável para o clube como um todo, na minha opinião. Mas vamos lá, se o Guerra, de certa forma, também está vendo que o Renato largou, está de saco cheio, está fazendo a sua pior temporada com o Grêmio, que isso está acarretando em um ranço da torcida, que tem de fato esse fator torcida, que também a questão do profissionalismo não é redonda com o Renato, e ele entende isso, ele enxerga isso, ele sabe os motivos pelos quais isso acontece, mas mesmo assim ele optar por manter o Renato para o ano que vem, né? Por uma questão de comodidade, comodismo, porque o Renato blinda a direção, o Renato ajuda a contratar, o Renato canaliza a crítica para ele, o Renato é cômodo para um dirigente ter um Renato ali em vários contextos, né? E também pelo medinho, né? Pelo constrangimento de demitir um ídolo, uma estátua, né? Ou seja, se for por esse motivo, que o Guerra tem 2 motivos para manter o Renato, na minha visão. Uma miopia total de futebol, né? Uma cegueira, assim, tipo, cara, tudo isso que eu falei agora, o Guerra não concorda ou não enxerga. Pra mim, assim, né? Tipo, cara, o Grêmio precisa errar novos erros, acertar novos acertos, virar essa página, sabe? Se o Guerra não enxerga tudo isso, cara, aí a gente tem um dirigente que tem uma visão muito limitada, né? E tipo, isso é preocupante em vários níveis. Agora, se ele vê tudo isso que eu falei, ou boa parte disso que eu falei, e mesmo assim vai optar por manter, por esse comodismo, por essa covardia, cara, aí eu não sei o que é pior, né? Se é um dirigente que não enxerga as coisas ou que até enxerga, mas é covarde. Porque é uma covardia, cara, é um medo em excesso, né? Inclusive, a melhor coisa dessa gestão até hoje foi a vinda do Soares, e a gente sabe que o Guerra
tinha receio, medo e foi até contra em vários momentos, até o último minuto do anúncio do Soares. Então, eu não duvidaria que o Guerra até faça uma leitura um pouco mais amplificada do cenário e mesmo assim mantenha o Renato. Daí eu vi alguém dizendo ontem, alguém me contou, né, que na Gaúcha falaram, não sei quando, que o Renato ia ficar no ano que vem porque o Guerra ia manter o que foi combinado. Cara, isso em termos de gerenciar um clube, de administrar uma entidade, qualquer coisa semelhante, é uma das coisas mais sem sentidos, para não usar uma palavra mais cruel aqui que eu já ouvi na minha vida, cara. Uma empresa grande hoje em dia não consegue planejar mais os 5 anos, os próximos 10 anos, porque o mundo muda, as coisas mudam, o cenário muda. Tu não pode ser uma empresa ou uma entidade transatlântico. Porque se surge um iceberg na tua frente, tu vai tentar desviar e tu bate e tu afunda. Tu tem que ser uma lancha. Por isso que as startups estavam, né, dando as cartas aí no mundo durante um bom período. Porque startup é lancha. A Rede Globo, meu Deus, mudou o cenário, até a Globo entender, até a Globo querer mudar, até não sei o que, a Globo já tá para trás. Aí entra lá o Podpah, ou não sei o que, e o cara faz aqui, ó, mudou, então vamos mudar, né, sabe? E o Grêmio, embora seja um transatlântico em vários sentidos, cara, na troca de técnico, que é uma coisa meio básica, tu não pode ser, cara. Se o contexto mudou, muda-se o planejado. O planejamento tem que mudar de rota conforme a rota aparece na tua frente. Tu não pode fazer tudo o que tu estava querendo fazer se vem uma enchente histórica e devasta o estado do Rio Grande do Sul. É a mesma coisa. Ah, eu combinei com o Renato que ele ia ficar até o fim da minha gestão. Beleza. Se ele tá desertor, se ele tá emperrando o profissionalismo, se a torcida se voltou contra a permanência dele de uma forma importante, se tem tudo isso que eu falei acontecendo, beleza, Renato. Beleza, Renato. A gente queria, era o combinado, mas assim, fatos se sobrepõem ao combinado. Desculpa, tamo junto, até uma próxima e tchau. Né? Então, assim, o Guerra, se o Renato ficar pro ano que vem, na minha opinião, vai estar assinando um atestado ou de incompetência gigantesca ou de covardia. E eu, sinceramente, não sei o que é pior. Feito? Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.